O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios, vamos corrigir este exercício aqui, que ele fala assim, ó. Determine a medida aproximada do ângulo alfa em cada triângulo. Então, temos aqui esse triângulo e a gente tem aqui, ó, um ângulo alfa, certo? Então a gente vai primeiro nomear os lados do triângulo. Eu vou chamar o ângulo aqui, este ponto aqui, de A, certo? Vou chamar este ponto aqui de B, certo? E vou chamar esse ponto aqui de C. Então, se esse é o ponto A, este segmento CB aqui é Azinho. Se esse é o ponto B, o segmento AC é Bzinho. Se esse é o ponto C, o segmento AB é Czinho. A gente faz isso aqui, dá nome no triângulo, para facilitar, para a gente poder colocar aqui na lei dos cossenos, certo? Por que a gente vai usar a lei dos cossenos, né? Para a gente poder achar esse ângulo aqui. Porque a gente tem um ângulo só, né? A gente só tem o valor deste ângulo, só tem o alfa aqui, que é o ângulo que a gente quer descobrir. Então a gente vai utilizar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos, eu falei para vocês colocar sempre a fórmula antes de começar a resolver, né? Ela é um lado qualquer elevado ao quadrado igual a soma do quadrado dos outros dois lados menos o dobro desses outros dois lados vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Então vamos fazer a substituição aí, certo? O Azinho vale 56, então tá aqui, ó, 56. O Bzinho, 48, olha lá, o Bzinho no triângulo, 48. E o Czinho vale 72, ó. Fiz aqui a minha substituição. Menos 2 da fórmula, vezes o B, que é 48, vezes o C, que é 72. E o cosseno do ângulo que a gente quer descobrir, certo? O ângulo aqui, ó, é alfa. Esse A aqui é da fórmula, mas se você quiser, você pode colocar alfa também, alfa, o que você quiser para representar o ângulo, tá? Tanto que aqui na resposta eu coloquei, né? Eu coloquei aqui ou o A ângulo ou o alfa para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Então, fazendo a conta aqui, ó, 56 elevado ao quadrado dá 3.136. 48 elevado ao quadrado dá 2.304. 72 elevado ao quadrado dá 5.184. Fazendo esse produto, menos 2 vezes 48 vezes 72 dá menos 6.912. E eu copiei o cosseno de A. Fazendo essa soma aqui, eu vou ter 2.304 mais 5.184, vou obter 7.488, certo? O 3.136 eu copiei e o menos 6.912 vezes o cosseno de A também, certo? Aí, ó, o 3.136 eu copiei e eu passei esse 7.488 para cá negativo. E eu copiei esse produto aqui, certo? Passei isso aqui para lá negativo e copiei o produto. Aí, fazendo aquela subtração ali, ó, eu vou ter 3.136 menos 7.488 vai me dar menos 4.352. E o produto eu copiei também. Agora esse menos 6.912 que está multiplicando o ângulo aqui, ó, o cosseno do ângulo, eu vou passar ele dividindo aqui no menos 4.352. Aí vai ficar menos 4.352 dividido por menos 6.912. Na hora que eu faço, né, essa divisão aqui, eu vou obter aproximadamente 0,62. Então, você vai lá na tabela trigonométrica e olha o cosseno de qual ângulo que dá aproximadamente 0,62. Se você for lá ver, você vai ver que é o cosseno de 51, que dá aproximadamente 0,62, certo? Então, ó, eu descobri o valor do A ângulo aqui, que é 51. Aí eu coloquei aqui o alfa sendo 51 também, porque o ângulo que tem aqui é o alfa. Só que olha só, esse não é o ponto A, então isso daqui pode ser alfa, ou também isso aqui pode ser A ângulo,
tá? O A com o tiozinho ali em cima que representa o ângulo, certo? Pode ser aí como você quiser. Como eu sempre falo, eu gosto de mostrar todos os jeitos e todas as possibilidades que podem aparecer, porque aí se aparecer alguma coisa diferente aí nas literaturas, uma coisa diferente nos livros, nos concursos, no Enem, em qualquer lugar, você vai saber todos os jeitos que tem para fazer, tá? Então não vai ser dificuldade. Quando você vê isso em algum lugar aí externo, em alguma prova externa, fora da escola, né? Não vai ser um problema para você, porque você já vai ter visto todos os jeitos, todas as nomenclaturas que podem aparecer, tá certo? Próximo triângulo aqui, ó. Tá vendo que ele veio sem nada, né? Ó, aquele triângulo ali ficou bonitinho, a gente nomeou tudo. Então, vamos fazer isso com esse triângulo também. Eu aconselho, olha só, eu vou até falar, vou repetir o que eu sempre venho repetindo. Não queiram pagar de inteligente. Sério, não queiram ficar pagando de inteligente. O que é pagar de inteligente? É a pessoa pega lá o triângulo, já vem direto pra cá, já vai substituindo tudo, já vai fazendo as contas sem ser passo a passo. E aí depois o que acontece? Chega numa prova externa, no Enem, no vestibular, que você vai estar nervoso para fazer isso, aí você não vai saber fazer passo a passo, não vai ter calculadora, não vai ter nada para te ajudar, né, a te facilitar a resolver os problemas, e aí vai ficar complicado para você. Então, faça do jeito que eu estou ensinando aqui, do jeito que eu estou fazendo, passo a passo, porque facilita. Então, pega o triângulo, nomeia os pontos, nomeia os lados, é a primeira coisa que a gente faz. Então vamos lá. Eu gosto de sempre colocar o que está oposto ao ângulo chamar de A, né? O ponto aqui do ângulo chamar de A. Então, se esse é o ponto A, esse é o lado Azinho. Certo? Se esse aqui é o ponto B, ó, se esse aqui é o ponto B, aqui é o lado Bzinho. E se aqui é o ponto C, aqui é o Czinho. Certo? Nomeou? Nomeei. Agora eu vou fazer a substituição. Coloca a fórmula e aí faz a substituição. Quem é o Azinho? O Azinho é 110, então tá aqui, ó, 110 elevado ao quadrado. Quem é o Bzinho? O Bzinho é 71, ó, então 71 elevado ao quadrado. Quem é o Czinho? 45, ó, tá vendo? 45 elevado ao quadrado. Menos 2 da fórmula, vezes o B, que é 71, vezes o C, que é 45, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Faça sempre assim, passo a passo. Porque aí você vai mostrar que você é inteligente quando você chegar no resultado e acertar. Não diminuir os processos, porque isso não mostra inteligência, tá? Eu sempre falo isso, aí quando eu vou ver prova, vou ver alguma atividade de alguém, aí tá lá sem estar feito desse jeito. Não tá errado, mas te induz ao erro toda vez que você não faz as coisas passo a passo. 110 elevado ao quadrado dá 12.100. 71 elevado ao quadrado dá 5.041. 45 elevado ao quadrado dá 2.025. Fazendo este produto, menos 2 vezes 71 vezes 45 dá menos 6.390, vezes o cosseno do A. Agora, resolvendo essa soma, 5.041 mais 2.025, eu vou ter 7.066. Esse 12.100 eu copiei e o produto aqui eu também copiei. Aí eu passei esse 7.066 para o lado esquerdo aqui, negativo. Então ficou 12.100 menos 7.066. E o produto aqui do menos 6.390 vezes o cosseno de A eu copiei. Certo? Resolvendo essa subtração aqui, eu vou obter, né, o 12.100 menos 7.066, eu vou obter 5.034, igual ao produto ali, certo? Depois, esse menos 6.390 que está multiplicando o cosseno do ângulo aqui, eu vou passar ele dividindo 5.034, para mim poder isolar o cosseno. Aí vai ficar 5.034 dividido por menos 6.390, igual ao cosseno, certo? Se você fazer essa divisão aqui, ó, se você fazer essa divisão,
você vai ver que vai dar aproximadamente menos 0,78, igual ao cosseno do ângulo. E aí, o que vai acontecer? Se você falar na tabela trigonométrica e procurar isso daqui, você não vai encontrar. Você não vai encontrar um ângulo negativo lá na tabela trigonométrica. Os ângulos que estão lá é só os ângulos positivos. Só que a gente vai ver lá na trigonometria 2, quando a gente estiver estudando a trigonometria na circunferência, que em alguns quadrantes da circunferência, o seno é positivo e em outro é negativo. O cosseno é positivo em um quadrante e negativo no outro. A gente vai aprender isso na trigonometria 2, que é a trigonometria na circunferência. Mas, por enquanto aqui, a gente tem um mecanismo para a gente poder achar um cosseno que é igual a este valor aqui, só que positivo. Para a gente poder, né, olhar lá na tabela e ver que bate. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer àquela fórmula do cosseno, né? Primeiro, eu posso tirar esse sinal negativo daqui e trazer ele para o cosseno. Eu posso dizer que o oposto do cosseno do ângulo é aproximadamente 0,78, né? Porque como eu estou me referindo ao oposto, quem é o oposto de 0,78? Menos 0,78. Então eu posso trazer esse sinal para cá e aí eu não leio ele mais como menos cosseno de A. Eu leio como o oposto do cosseno do ângulo, certo? E aí aquela fórmula que a gente viu no começo desta playlist, cosseno de 180 menos alfa, né, é aproximadamente o valor que a gente tem aqui, ó, 0,78, certo? Aí você vai lá na tabela trigonométrica e olha, o cosseno de qual ângulo é aproximadamente 0,78. Você vai ver que é o cosseno do ângulo 38. O cosseno de 38 é aproximadamente 0,78. Então, substituir aqui, né, substituir aqui o cosseno, né, por 38 graus, que é o valor aproximado do cosseno de 0,78. O ângulo é 38 graus. Ok? Aí, o que eu fiz? Ficou aqui o 180 menos alfa e o valor aqui do cosseno de 0,78, que é aproximadamente 38 graus. Aí me dá uma equaçãozinha. Aí eu passo esse 180 para o lado de cá negativo. Vai ficar menos alfa igual a 38 menos 180. Inclusive não é nem igual aqui. É aproximado. Deixa eu pegar a caneta aqui para mim manter aqui o símbolo. Tá? É sempre aproximado. 38 menos 180 vai me dar menos 142, né? A gente tem aqui 38 graus menos 180 graus, eu vou ter menos 142 graus. E aí, ó, não é interessante que a gente deixe o ângulo negativo aqui. Então, multiplica tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos alfa dá alfa. Menos 1 vezes menos 142 dá 142 positivo. Então, o alfa é aproximadamente 142 graus. E aí a gente vai ver, né, lá na trigonometria 2, essas coisas aqui, que é muito interessante. A gente vai ver lá que o cosseno de 38, né, ele é igual ao cosseno de 142. Tudo isso pelo ciclo trigonométrico. A gente vai ver, a gente chama isso aí de ângulos complementares, né? Justamente daí que saiu essa fórmula, certo? Tudo lá do triângulo retângulo. Desculpa, tudo lá da circunferência. Só que essa parte da circunferência a gente vê somente na trigonometria 2. Por enquanto, você tem que tomar como verdade esta parte aqui, né, desta fórmula aqui. Ok? Mas vamos provar ela, vamos provar que isso aqui é verdade lá na trigonometria 2. Ok? Então é isso aí. Esse exercício é um pouco diferente dos outros, né? Que nos outros a gente já achava o ângulo. Aqui, como deu um ângulo negativo, a gente teve que fazer isso. Então, toda vez que você estiver resolvendo o exercício e der um ângulo negativo, tem que fazer isso, certo? Tem que fazer isso. Como eu falo, eu costumo trazer aqui todas as possibilidades de coisas que podem ocorrer, né? Não todas, pelo menos a maioria. Todas é impossível, mas eu tento trazer a maioria, para que vocês não se percam aí nos decorrer
da vida de vocês, ok?